Você sabe o que é uma heresia? Você sabe o que é de fato ser um herege? No vídeo de hoje eu vou te explicar ponto a ponto o que é uma heresia e o que é de fato ser um herege. Eu sou Getúlio Cardoso e você está no nosso canal Papo Teológico. Eu tenho certeza que você alguma vez na sua vida já se deparou com a seguinte frase: fulano, fulana é um herege, fulana é uma herege porque distorceu a palavra, porque falou algo que foi contra a minha fé, que foi contra aquilo que eu aprendi a vida toda. Mas será que ser um herege, será que a palavra heresia se aplica simplesmente a alguém que distorceu algum texto bíblico, alguém que discorda teologicamente do meu pensamento ou do seu pensamento? É isso que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Então pegue papel e caneta e vai anotando cada coisa que eu vou falando aqui para vocês, que hoje será uma aula esse vídeo. Então isso já vale o seu like, isso já vale o seu compartilhamento e o seu comentário, que me ajuda muito. Estou muito feliz que nós conseguimos atingir a nossa meta de 2.000 inscritos. Eu só tenho que agradecer a você que curtiu, que compartilhou e que nos ajuda a puxar essa rede aqui desde o ano passado. Então o mérito é meu, mas também é todo seu. Muito obrigado. Então, antes de tudo, eu preciso explicar a você o que não é ser um herege, o que não é uma heresia. As pessoas confundem muito a heresia com a discordância teológica. Então, primeiro, eu preciso te explicar o que não é uma heresia, o que não torna alguém um herege. A discordância teológica não pode entrar no campo da heresia. Discordância teológica é uma coisa, heresia é outra. Eu vou te dar um exemplo. A doutrina cristã protestante, no seu modo geral, ela, queira você ou não, ela é dividida entre arminianos e calvinistas. Basicamente, os arminianos são mais aqueles que são pentecostais. E os calvinistas são aqueles tradicionais, é conhecida como a teologia reformada. Aqueles que seguem a linha de Armínio são aqueles que acreditam no livre-arbítrio, são aqueles que acreditam que o ser humano pode sim perder a sua salvação e são aqueles que, na sua maioria, têm uma teologia escatológica pré-tribulacionista, ou seja, que Jesus voltará antes da grande tribulação. Já os calvinistas, eles acreditam totalmente o contrário. Eles acreditam na vinda de Jesus no meio ou pós-tribulação, eles não acreditam no livre-arbítrio e que pessoas nasceram para ser salvas e outras nasceram para a perdição eterna. Então você tem que entender que aquele que acredita na teologia reformada não chama aquele que acredita na teologia pentecostal de herege, porque por mais que ele entenda que os dons os dons cessaram, que é a linha calvinista, ele jamais vai chamar um continuista, que é um arminiano, de herege, porque ele acredita no dom de línguas e acredita no batismo no Espírito Santo. Então, divergência teológica é uma coisa, heresia é outra totalmente diferente. Então, essa introdução aqui é para você entender que erro teológico é uma coisa e heresia é outra. Nós erramos ao chamar aquele irmão de herege simplesmente porque ele não tem uma concordância teológica com aquilo que eu acredito. Então você jamais vai ver um reformado chamando um pentecostal de herege porque ele acredita que o dom de línguas estranhas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. E você jamais vai ver um pentecostal chamando um tradicional de herege porque ele não acredita na continuidade dos dons. Então isso não é heresia, é simplesmente discordância teológica. Entendido até aqui? Então nós vamos passar para a próxima fase do nosso estudo. A palavra heresia, ela tem a sua definição tanto no grego quanto no latim, a palavra aiereses. Isso mesmo, aiereses. Essa palavra, ela vai denotar escolha, opção, opinião. Quando a gente pega essa palavra no grego, ela significa um ato de recolher, pegar, é uma escolha. Já no latim ela é um pouco mais profunda. Ela é o ato de negar uma fé ou uma verdade
do cristianismo. É aí que entra a parte da igreja tomar aqueles que não aceitam os dogmas, que a gente vai chegar lá nos 3 pilares que engloba o dogma, de não aceitarem aquilo que a igreja impõe como verdade absoluta. Essa pessoa é tida como um herege e ela comete uma heresia. Sendo que se nós pegarmos na Idade Média, que foi uma época terrível, uma época tenebrosa para essas pessoas ditas como herege, simplesmente as pessoas perdiam as suas vidas porque se negavam a acreditar em algo que a igreja trazia como regra, como dogma e como verdade. Então essas pessoas eram levadas a castigos muito severos, a coisas fora do normal, que hoje a Igreja Católica Apostólica Romana tenta apagar essa época. Mas vale muito a pena você procurar, você estudar, porque vale a pena você entender o que foi a história da igreja e o que passaram essas pessoas que foram chamadas como hereges. Mas hoje o vídeo não é para falar dos hereges e daquilo que aconteceu com eles, é para explicar a vocês o que é uma heresia. Então, a heresia, para a gente começar a entender aqui, ela é uma escolha de um indivíduo que opta por não acreditar naquilo que a igreja prega como verdade e como regra de fé absoluta. Então, é uma pessoa que ela olha para dentro da igreja e ela entende que aquilo que está sendo pregado não condiz com a verdade que ela entende, feita de uma boa exegese que ela acabou de fazer naquele texto que está sendo pregado. Então, a Igreja Católica, ela tem uma pessoa que para ela é o principal dos hereges, que é Martim Lutero, um dos principais reformadores que trouxe o protestantismo para nós. Ou seja, ele é a figura caricata de um herege para qualquer católico. Então ele olha para dentro da igreja católica e ele percebe que existem muitas discrepâncias, existem muitas regras fundamentais dentro da igreja católica que nada tem a ver com os textos bíblicos, com aquilo que foi canonizado. Então ele olha e ele prega 95 teses contra aquilo que a igreja católica registrava como fé e regra absoluta. Então ele era um homem tido e é tido até hoje como o maior herege. Então ele não funda o protestantismo, ele simplesmente queria mudar a igreja católica, só que a igreja católica tinha sua regra de fé, a sua base e os seus dogmas e os seus princípios, e Lutero não pôde contra isso. Então ele sai da igreja católica e é aí que ele se torna um herege, quando ele escolhe sair e montar sua própria regra de fé, baseando o seu partido, baseando aquilo que ele encontrava dentro das escrituras. Então, dentro da igreja católica, a igreja católica está acima das escrituras. Então você não pode questionar a igreja com a palavra. Não, é a igreja que questiona a palavra. E Lutero não aceitou isso. Então agora nós vamos entender o conceito da palavra heresia. A palavra heresia, ela é um pilar que está sustentada por 3 bases. A primeira base é o dogma, a segunda base é a doutrina e a terceira base é a opinião. E nós vamos desvendar cada um desses agora. A religião cristã, ela está baseada nesses 3 pilares. Então o primeiro é o dogma. O que é o dogma? É aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana, nós vamos falar um pouco de catolicismo, né? Mas isso também vai englobar o protestantismo. Então os dogmas, o que são os dogmas da igreja? Eles têm alguns pilares. Por exemplo, a divindade de Jesus. Então negar a divindade de Jesus é uma heresia. Negar a ceia, negar o batismo. Aí o batismo aqui a gente pode entrar na divergência teológica também, que não é uma heresia. Por exemplo, o batismo de crianças. Quem batiza criança é herege? Dentro da teologia, não é herege, é divergência teológica. O batismo é por imersão ou é por aspersão? É uma diferença teológica. Agora, negar o batismo como regra de fé, como dogma, é uma heresia, segundo a Igreja Católica e também segundo o protestantismo. Negar que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, morreu e ressuscitou, é uma heresia sem tamanho. Então, dogmas são isso. É aquilo que a igreja colocou como verdade absoluta, regra de culto e coisas semelhantes. Por exemplo, o dízimo, a eucaristia, a oferta alçada. Quando você retira isso, você passa a ser um herege para o católico e para alguns
protestantes. Então o dogma é isso. Anote, o dogma é tudo aquilo que foge da regra central do cristianismo, como a verdade que Jesus é o Filho de Deus, a ceia e, por exemplo, o batismo nas águas, sendo o batismo de criança ou sendo o batismo de adultos. Então isso é dogma. Então o dogma, ele se encaixa perfeitamente dentro de uma revelação divina. Todo dogma de toda vertente cristã, ele vem de uma suposta revelação divina. Então a Igreja Católica, ela diz que teve a revelação divina para fazer daquele jeito. Veio o protestantismo e diz que é uma revelação divina para se fazer daquele jeito. Então quando você retira alguma coisa de dentro daquilo que foi a revelação divina, o dogma, você passa a ser um herege. Então esse é o primeiro pilar, esse é o primeiro ponto do pilar, é uma das 3 bases do pilar. Então você aprendeu o que é o dogma. Vamos para o próximo agora. Então depois do dogma, que é o primeiro sustentáculo desse nosso pilar de 3 pontas, nós vamos ter no meio a doutrina. Sim, anote aí, doutrina, que é o conjunto de ensinamentos daquilo que o dogma religioso ensinou. Então a doutrina, ela vai vir para alicerçar aquilo que o dogma traz como revelação. Então a doutrina, ela vai permear, ela vai trazer no seu bojo tudo aquilo que o dogma colocou. Então nós temos aqui, por exemplo, a teologia, aqui nós temos o ensino bíblico, então cada um vai ter a sua doutrina. E aí nós trazemos para o nosso sistema, para nós, para os evangélicos, para os cristãos protestantes. Por exemplo, nós temos igrejas que aderem ao véu, que é a obra da restauração, que tem a congregação cristã no Brasil. Essas igrejas, elas têm uma divergência teológica, mas o dogma é o mesmo e a doutrina é a mesma, só que com vertentes teológicas separadas. Então dentro da doutrina vai ter liturgia de culto, como o culto vai começar, a missa vai começar, como vai ser o meio, como vai terminar. Aqui nós vamos ter a teologia própria. Então tudo isso vai estar dentro da doutrina. Lembrando que doutrina não são usos e costumes. Doutrina não é homem andar de calça, mulher andar de saia. Não. Doutrina é ensinamento. Doutrina é colocar aquilo que a revelação de Deus trouxe para o papel e ensinar as pessoas. Por isso que a nossa Bíblia, ela é a nossa regra de fé doutrinária. É aquilo que nos ensina. Nós extraímos das páginas da Bíblia o ensinamento. Logo, uma doutrina. Então, o dogma é a revelação e a doutrina é tirar do papel aquela revelação. Então, ali a gente vai ter como fazer um culto, como um culto de ceia tem que ser, como tem que tirar uma oferta, esse tipo de coisa, que na Igreja Católica era um e no protestantismo é outro. Tá certo que muita coisa foi exportada. Por exemplo, a Eucaristia, se não me engano, a Eucaristia virou a ceia. Muitas coisas de dentro da Igreja Católica foram transportadas para o protestantismo, que tem a sua doutrina própria. Então, por último, para fechar a base, a terceira ponta do nosso pilar, nós temos a opinião, que é fundamental na vida de qualquer pessoa. A opinião, ela foi muito importante, por exemplo, na decisão do fechamento do cânon, para saber quais livros iam entrar, quais livros que deveriam sair dos rolos, que era uma confusão. Então cada um teve a sua opinião e expôs a sua opinião. A partir daquele momento, a opinião ficou de lado e o que valeu foi o que estava canonizado. Então, a partir do momento que eu tenho uma opinião diferente daquilo que está canonizado, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de acreditar que toda Bíblia, que todo cânon fechado é a palavra de Deus. Eu não acredito 100%, porque existem muitas coisas que são interpolação, existem muitas coisas que foram acrescentadas e muitas coisas que não entraram, mas essa é a minha opinião, que a partir do momento que eu questiono, eu passo a ser um herege. Então, se eu questionar, por exemplo, o final longo de Marcos e dizer que aquilo ali foi uma interpolação do 2º século, eu passo a ser um herege. Quando eu digo que a Trindade é algo que não pode ser colocado em fato, de xeque, como uma coisa certa, eu também sou tido como um herege. Porém, a minha opinião vale eu falar, só não é mais aceita.
Então agora que você já sabe o que é um dogma, o que é uma doutrina e o que é uma opinião, eu posso te explicar de fato o que é uma heresia. A heresia, ela não vai de encontro à opinião e ela não vai de encontro à doutrina. A heresia, ela vai de fato contra os dogmas, contra aquilo que é a revelação divina dada a um ser humano que montou ali o seu partido, que montou ali a sua denominação espiritual. Então, se eu, como um protestante, olhar para um católico e dizer que ele é um herege, beleza, porque eu estou indo contra os dogmas. Agora, eu não posso ir contra a opinião teológica de alguém e eu não posso ir contra aquilo que eu falei no começo, que é a diferença, a divergência teológica. Eu não posso ir contra a doutrina do calvinismo, não posso chamá-lo de herege, porque é simplesmente uma opinião teológica doutrinária. Diferente de eu chegar para um católico e dizer, você está adorando imagens, e adorar imagens é um dogma católico que a igreja evangélica, que os protestantes abominam. Então, quando eu olho o dogma da Igreja Católica, eu digo que é errado, eu me torno um herege para ela. Quando ela olha para o meu dogma e diz que o meu dogma é errado, ela está sendo uma herege para mim. Então, vai ser sempre assim. Sempre eu serei herege para a pessoa e a pessoa sempre será um herege para mim quando eu não discordo nem da opinião e nem da regra doutrinária. Eu discordo dos dogmas. Então, por exemplo, quem chega para você e diz, olha, Jesus não é Deus, Jesus tem que ter a sua divindade colocada em xeque. Ele é um herege, porque ele vai contra aquilo que você acredita como regra de fé. Então, se você vê alguém negando a divindade de Cristo, esse você pode chamá-lo de herege. Esse é só um exemplo de várias e várias coisas, de vários e vários dogmas que nós temos como protestantes que outras pessoas não vão aceitar. Então, para fechar aqui, eu posso te dar um outro exemplo além da divindade de Cristo, que é, por exemplo, o batismo nas águas. Tem pessoas que acreditam que elas necessitam ser batizadas para ser salvo, porque a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Tem outras pessoas, isso eu estou falando do protestantismo, outros protestantes que dizem, olha, não é tão necessário assim você ser batizado para ser salvo, porque eu vou te dar uma base, aí ele vai te dar uma base que é o ladrão na cruz, que morreu sem ser batizado. Então, quando isso vai de encontro, já não é mais um lance teológico, é assim um lance que vai contra o dogma da igreja. Qual é o dogma da igreja? Que você seja batizado para ser salvo, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Então isso não é uma discrepância teológica, isso é sim uma regra dogmática. Eu tirei o dogma da igreja e eu disse, eu não preciso me batizar, eu posso frequentar todos os cultos, eu posso ir à igreja, eu posso fazer e acontecer e não me batizar, que quando Jesus voltar ou quando for a hora de eu ir embora, eu serei salvo. Então isso é uma regra dogmática, que se você colocar em xeque e dizer o seguinte, eu não preciso me batizar para ser salvo, você é sim um herege de acordo com aquele que acredita que você precisa ser batizado para ser salvo. Então aqui nós ficamos com a diferença entre erros e divergências teológicas para uma heresia. Então um herege não é aquele que discorda daquilo que eu tenho como regra doutrinária, opinião e teológica. Um herege é aquela pessoa que tenta desvirtuar os dogmas da igreja, aquilo que foi regra de fé imposta pelos apóstolos ou pelo Papa, ou seja lá quem for e para quem for. Então aqui eu não estou do lado dos católicos, eu não estou do lado do protestante, eu estou no meio dizendo que sempre um protestante será um herege para o católico e sempre um católico será um herege para aquele que é protestante. O que nós devemos fazer é nos unir como protestantes para não sermos hereges dentro do nosso meio, porque o que mais nós estamos vendo aí é pessoas descumprindo dogmas daquilo que, por exemplo, Lutero colocou como regra, como dogma, como ensino e como opinião.
Então, se você ficou até aqui, gostou desse vídeo, eu peço a você que nos ajude, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe e nos ajude a chegar mais longe, porque, irmãos, é muito difícil a gente tirar um tempo, analisar, estudar, fazer um roteiro para fazer um vídeo de qualidade para vocês. Eu não sento aqui, irmãos, para falar qualquer coisa. Eu sento aqui sempre para trazer algo que vai edificar a tua vida. Então aqui eu não vou te pedir Pix, aqui eu não vou te pedir nada além do seu comentário, além da sua curtida e, se você é novo por aqui, da sua inscrição. Então eu espero você aqui no próximo vídeo e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.